A cada 4 anos, o país entra em um ciclo repetitivo, onde o jogo político se torna um verdadeiro teatro. É o momento em que o político, que não deu as caras durante todo o mandato, surge como um herói, prometendo resolver todos os problemas. O eleitor, em sua maioria, embarca nessa encenação, acreditando que, desta vez, as coisas serão diferentes. Mas a realidade é dura. Após as eleições, o político desaparece e o eleitor fica com as promessas vazias e a frustração de mais um voto desperdiçado. Na periferia, a situação é ainda mais crítica. O político sabe que ali está uma grande parte do eleitorado, pessoas que lutam diariamente para sobreviver em um sistema que não lhes oferece oportunidades reais. E é justamente nessa vulnerabilidade que ele aposta. Promessas de picanha, gasolina barata e até empregos mágicos surgem como soluções milagrosas, mas que nunca saem do papel. O eleitor, muitas vezes desinformado e carente de esperança, agarra-se a essas promessas como uma tábua de salvação. Mas ao final, tudo o que recebe é uma abóbora no prato, enquanto a picanha vira uma piada amarga. Os métodos de persuasão são variados e ardilosos, desde adesivos que prometem benefícios em postos de gasolina, até a distribuição de cestas básicas e pequenos valores em dinheiro. Esses presentes são, na verdade, instrumentos de manipulação. Ao aceitar essas migalhas, o eleitor está vendendo sua dignidade por um preço muito baixo, enquanto o político investe seu dinheiro em luxos e privilégios que estão muito além do alcance de quem acreditou nas suas promessas. Há também o lado obscuro das alianças políticas. Em algumas regiões, a busca por votos se mistura com o crime organizado. Promessas de menos policiamento em áreas de venda de drogas ou de proteção a líderes de facções são feitas nos bastidores. Tudo para garantir mais votos, mesmo que isso signifique mergulhar ainda mais as comunidades no caos e na violência. E quando o tiroteio vira rotina, o eleitor percebe, tarde demais, que foi usado como uma peça descartável nesse jogo sujo. Outra prática comum é a peregrinação de porta em porta, onde o político se apresenta como o salvador da pátria, disposto a tudo para ganhar a confiança do eleitor. Abraça crianças, beija idosos e promete mundos e fundos. E o que ele entrega em troca? Apenas falsas esperanças, porque, assim que as urnas se fecham, ele some como se nunca tivesse existido. E o eleitor, novamente enganado, fica à mercê das promessas não cumpridas. É preciso entender que o político não é o único culpado nesse processo. O eleitor também tem sua parcela de responsabilidade. Se eleitores mal informados já representam um grande problema nas urnas, o que dizer do bostileiro que aceita ser pago com cachaça para votar? Parece piada, mas a realidade é bem mais sombria. A história recente mostrou que até mesmo policiais se envolvem em esquemas tão desprezíveis quanto esse. Em São Paulo, por exemplo, descobriu-se que uma milícia formada por guardas civis metropolitanos estava não só extorquindo comerciantes na região da Cracolândia, mas também utilizando moradores de rua, incluindo dependentes químicos como peões em suas jogadas de poder. E como eles eram recompensados? Com cachaça. Imagina só o nível de degradação ética e moral. Policiais, aqueles que deveriam garantir a ordem, estavam se alinhando com o crime, prometendo segurança em troca de propinas e usando as almas mais vulneráveis da sociedade como moeda de troca. E o pagamento? Nada mais, nada menos que algumas doses de álcool, o suficiente para manter essa gente dependente e sob controle. Aqui, o problema não é apenas a corrupção do sistema, mas também a completa desumanização de indivíduos que, por mais que estejam em situações deploráveis, ainda são seres humanos. É o retrato de uma sociedade que se deixou corromper até o osso, onde políticos milicianos e bostileiros se unem numa dança macabra em troca de poder, seja ele eleitoral ou financeiro. Mas a pergunta que fica é: o que fazer diante disso? A solução não está em escolher o menos pior, ou em fechar os olhos para essas práticas. A mudança começa com a conscientização, a educação política e o combate à cultura do jeitinho.
O voto consciente e informado é a arma mais poderosa que o cidadão tem, e é preciso usá-la com responsabilidade. Chega de trocas indignas, de vender a alma por migalhas. A sociedade precisa acordar e parar de aceitar as esmolas que os poderosos jogam para se manter no controle. A transformação começa dentro de cada um, e se não agirmos agora, a situação só vai piorar. Vender seu voto por migalhas, acreditar em promessas impossíveis e não buscar se informar adequadamente são atitudes que perpetuam esse ciclo de corrupção e ineficiência. O problema vai além de um simples voto. É um reflexo de uma sociedade que, muitas vezes, prefere a comodidade da mentira ao desafio da verdade. Então, qual é a solução? A mudança começa com a conscientização. É essencial que o eleitor se eduque politicamente, entenda o que está em jogo e não se deixe enganar por promessas vazias. Isso significa pesquisar sobre os candidatos, conhecer suas propostas reais e cobrar resultados durante todo o mandato, e não apenas em época de eleição. Além disso, é fundamental entender que nenhum político, por mais carismático que seja, vai resolver todos os problemas sozinho. A mudança depende de um esforço coletivo, onde cada cidadão faz a sua parte, seja exigindo transparência, participando de forma ativa na política ou simplesmente votando de forma consciente. É hora de romper com esse ciclo vicioso e parar de se contentar com migalhas. A transformação do país depende de uma mudança de mentalidade, onde o eleitor entenda que seu voto tem poder e que ele não pode ser trocado por falsas promessas. Somente assim será possível construir um futuro melhor, onde a política deixe de ser um jogo sujo e passe a ser um verdadeiro instrumento de transformação social. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, é porque curtiu o conteúdo e se identificou com o que foi dito. Agradeço de coração por ter assistido até o final. E se você riu, se indignou, ou se viu algum bostileiro aí na sua rua que se encaixa no que falei, então se inscreve no canal se ainda não fez isso, ativa o sininho para não perder nada e comenta aí embaixo o que achou. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu demais e até a próxima!